Mais uma receitinha da Cozinha Terapia Funcional. A receita de hoje é uma granola caseira, que todo mundo me pergunta, tu sabe fazer granola? Eu disse, eu sei fazer granola, mas eu já vou avisando que ela não é low carb, não é cetogênica, ela simplesmente não tem trigo, não tem farelo de trigo, não tem gorduras ruins, mas ela vai levar gordurinha de coco, açúcar mascavo, para poder ligar os cereais. Aqui eu já fiz a misturinha dos cereais, eu vou falar um por um o que tem aqui dentro. Aqui já é, digamos, a quantidade de granola que você vai ter ao final da preparação. Então vamos aos ingredientes um a um. A descrição da receita toda vai estar depois no material. Flocos de aveia laminada grossa. Floco grosso, tá bom? Não é farinha nem farelo de aveia. Floco. Aqui nós temos o floco de arroz desidratado. Ó, floquinho de arroz. Floco de milho. Então, basicamente, 3 cereais nós vamos usar, né, para dar o corpo da receita. Flocos de milho. Todos desidratados, sem açúcar. Que mais vamos utilizar? Coco ralado. Eu gosto muito do coco ralado assim, uns fiapos longos, porque se a gente compra um coco muito fininho, ele desce tudo lá embaixo do pote da granola, fica toda aquela serragenzinha lá embaixo. Da mesma forma, o psyllium é opcional, tá? Eu gosto de colocar psyllium porque a minha granola eu utilizo em leite de soja ou iogurte, então ele dá aquela inchadinha boa. O psyllium vai bem pouquinho e vai no final. Uso sementes variadas, aqui tem castanha do Pará, tem semente de girassol e de abóbora, mas pode ser qualquer sementinha, tá? E é a gosto. Passas também, eu sei que tem gente que não gosta de passas, mas quem gosta, priorize a passa de uva preta, tá? Porque ela tem mais propriedades, mais benefícios do que a uva branca. O que mais temos aqui? Gordurinha de coco, para dar a liga, para juntar. Cacau e açúcar mascavo, tá? Agora eu vou ensinar como faz a misturinha pra gente colocar em cima e ligar esses ingredientes. E antes de continuar, quero falar dos utensílios. Você vai precisar de medidores padronizados, porque a receita requer xícara, 1/4 de xícara, colher de sopa, tá? Para fazer essa quantidade que eu me propus a fazer aqui, eu vou utilizar um refratário que vai no forno, que é para poder espalhar ela bem e de vez em quando ir mexendo para ela ir desidratando de forma homogênea. Se você for fazer meia receita, aí já é possível fazer a mexedura no fogão, dentro de uma frigideira bem larga. Essa aqui, no caso, tem 24 centímetros, tá? Então, só isso que eu queria dizer. Essa quantidade aqui que eu vou fazer não vai rolar aqui dentro. Vai ter que ser no refratário de porcelana ou de vidro. E agora, eu vou ensinar a parte um pouquinho mais complicadinha, que é o pulo do gato da receita. Vou ensinar o modo errado de fazer e o modo certo. Por que tem 2 modos? Eu quero prevenir vocês de que aconteça algo que aconteceu comigo algumas vezes por não saber solubilizar 3 ingredientes que vão nessa misturinha, como se fosse uma caldinha de pipoca, sabe? Uma caldinha de pipoca. A gente começa sempre pelo açúcar, tá? Mistura o açúcar. No caso, esse açúcar mascavo, ele tem muito mais água, ele larga a água, né? Vou misturar o açúcar com o cacau e com a gordura de coco. Mas se vocês fizerem cacau, açúcar e gordurinha de coco, olha o que vai acontecer. Vai ficar 2 fases, vai ficar a gordura por cima e essa papa aqui, ó, que não serve como calda. Então, nós temos que fazer um processo diferente, começando a solubilizar o açúcar mascavo com o cacau na panela. A seco vai acontecer isso aqui, ó. Vou pegar uma colher aqui para mostrar. Vai ficar um esfarelado. Então, como resolver isso e ficar uma caldinha? Colocando um pouquinho de água e mexendo, para que se destruam as bolinhas, tanto do cacau quanto do açúcar mascavo. Então, é o que nós vamos fazer agora no fogo, antes de colocar a gordura.
Então aqui, ó, já coloquei um fiozinho de água, até vou colocar mais um pouquinho. Se vocês errarem a calibração, vai colocando mais açúcar, mais cacau, porque se fizer mais caldinha do que deve, fora não vai. Pode usar isso nas panquequinhas, nos bolinhos, ó. É importante ir apertando assim com a espátula para ir desfazendo as bolinhas, ó. Tá ficando uma caldinha. Ficando uma caldinha. Não é para caramelizar, não é para endurecer, é só para solubilizar, a fim de que a gente coloque por cima e depois no forno ela vai grudar. Lembrando que as granolas industrializadas, elas têm lecitina de soja, elas têm uns aditivos que não são ruins, mas nós não temos isso em casa. Ninguém tem lecitina de soja em casa, via de regra, né? Que é um emulsificante que une fase oleosa com fase aquosa. A lecitina de soja é para isso, para solubilizar. Tipo leite em pó com lecitina de soja. Significa que aquele leite em pó, em água fria, não vai empelotar. Ele vai ficar solúvelzinho. Para isso que serve a lecitina. Tá? Como nós não temos, né? Então nós vamos ter que fazer na força aqui da pressão, né? Na força do ódio. Vai. Ok. Agora já dá para desligar o fogo. E eu vou colocar a gordurinha de coco. No caso aqui, uma colherinha de sopa. Uma colherinha de sopa. Viu a diferença que dá? As mesmas coisas que tem aqui, olha. Tá? Então agora tá pronto para colocar na granola. Vai ser o próximo passo daqui a pouco. Agora, ó, mexendo, se deixa meio parado. Tá, mexi. Coloquei aqui na minha travessa. Melhor utensílio para macerar e misturar não é espátula nem colher, são as mãos. E é o que eu vou fazer agora. Não se preocupem que tá só morninho, não tá quente. E aí eu vou começar a macerar. Sabe aquelas granolas que ficam com umas bolotas empelotadas, assim, grudadinhas? É assim que fica. Não fica tipo uma cobertura de pipoca, não é? Ó, ela vai incorporando, tá vendo? Incorporando. Ela fica levemente doce, não fica muito doce. Ó, até poderia ter feito um pouquinho mais. Vai a gosto do freguês, né? É que isso aqui, como eu falei, não é nada light, mas é uma ideia mais econômica, inclusive, porque se for comprar uma granola dessas com todos esses ingredientes, custa super caro. E fazendo em casa, até vou calcular, tive essa ideia agora, vou calcular pelo quilo dos ingredientes e o quanto que eu usei aqui, quanto que vai custar ao final essa mistura. Não coloquei ainda as passas, porque as passas não precisam ser adoçadas. Então eu coloco só no final as passas e as sementinhas. Enquanto isso, o forno já está ligado em temperatura baixa, de 180 graus, só porque ele vai desidratar. Então, quando vocês fizerem a misturinha na panela, se ficar um pouquinho aguadinho, não tem problema, porque esses cereais aqui, eles chupam bastante água, tá? Então, depois de estar com a mão toda assim, eu vou lavar agora para pegar os outros ingredientes aqui. Tava me esquecendo de mostrar pra vocês, já tava colocando aqui, ó, as sementinhas. Olha que bonitinho que fica. Umas clarinhas, umas verdinhas. Agora eu vou colocar as passas, que é o que eu tenho aqui. Uns pretinhos. Vai ficar tão bonito isso aqui no vidro depois. Tão bonito que chega a ser até perigoso, ó. Eu separo, porque elas vêm muito grudadinhas. Aí eu separo, porque senão a pessoa pega um pedação de passas e não é a ideia, né? Só para dar um tchan. Agora chegou a hora de colocar a minha colherinha assim de psyllium. O intestino agradece. E o mix de temperos doces que tá no nosso e-book de receitas. Aqui tem, recapitulando, canela, cravo, cardamomo, gengibre
e noz moscada em pó. Pensa no cheiro, né? Então, vai meio assim por cima. Agora eu pego um colherão e dou a última remexida aqui. Eu sou suspeita para falar. Quando eu faço uma coisa, eu acho que é melhor do que qualquer coisa comprada, porque tem aqui eu tenho certeza que tem o meu amor, a minha energia, os ingredientes que eu sei o que tem aqui dentro. Não tem reaproveitamento, né, industrial de nada. E agora vai dar uma leve tostadinha no forno. Olha que bonita que ficou. Está ficando, né? E agora, acabei de tirar do forno, tá super quente. Olha como ela baixou de volume. Claro, né, a desidratação faz ficar mais murcho os cereais. Mas eu vou dar uma mexidinha com a colher pra vocês ouvirem, né, como ficou crocantinha, ó. Tcharam! Linda, não perde nada pra granola de mercado. Muito mais econômica e saudável. Olha aqui, ó. Claro, durante o assamento, eu abri umas 4 vezes para revolver o fundo, para fazer com que a parte de baixo, que estava mais quente, subisse, para ter essa troca, né, de calor e realmente acontecer a desidratação. Depois é só esfriar e colocar no seu frasco de vidro bem lindo na cozinha. Bom apetite!